Graça e paz, meus irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, não é verdade? Glorifica a Deus, temos mais essa oportunidade de estarmos juntos e fico feliz em você estar aqui, meu querido. Fico muito feliz, Alberto, você estar aqui, Alberto. Alberto, eu convoquei pela internet, tem que estar lá. E eu fico feliz em ver você, meu querido, você que está em casa também. Deus te abençoe de maneira especial. E nós vamos tratar hoje do tema desse mês, né? Uma família vivendo com propósito. Não é isso, pastor Éder? Família vivendo com propósito. E esse é o mês de família. É um mês que, no mês de maio, é considerado como o mês da família. Inclusive, na IBD temos tratado desde abril, maio, e vai ser o mês de junho inteiro também sobre família, então é algo muito especial, né? E hoje eu quero então tratar algo contigo, e aproveitando a oportunidade, eu quero... O que seria ter uma família com propósito? Viver numa família com propósito? O que seria isso, né? Como entender isso? E aí é algo muito interessante, Godoy, o Fernando, que refletindo a respeito disso, né? Como é para nós compararmos essa vivendo com propósito e como Deus pode nos ensinar a respeito disso, como Deus nos ensina a respeito disso. E aí eu me remonto, por exemplo, aqui, quem é professor aqui? Ó? Godoy é professor, o irmão Alberto, mais alguém aqui é professor? EBD somos também, né? Queira ou não queira, somos também. Mas, quando você vai tratar com criança, um ensino para uma criança que está na formação, Alberto, você pode trazer um conteúdo para ela como se fosse lá na universidade, falando sobre ética, por exemplo? Não pode. Pode, Godoy, você ensinar uma criança os acordes que você está mencionando lá, o Godoy é famoso, tem até programa de entrevista e tudo na internet. Pode? Não pode. Porque com criança a gente tem que fazer de que forma? De maneira lúdica. De maneira que ela faça o quê? Compreender. E aí tem duas questões interessantes. Nós somos crianças. Nós somos infantis. Por que somos infantis? Porque Deus, para trazer a nós o ensinamento de como Ele trata, Ele faz uma comparação que fique fácil de eu e você compreendermos. A maneira dele agir conosco. E você vai entender, por exemplo, quando o Senhor fala sobre justamente alguns aspectos da família, no fundo, é Deus trazendo a você e a mim de uma forma lúdica um ensinamento. Então, quando Deus quer mostrar a nós algo muito especial dele lidar conosco, como nós não vamos compreender aquilo que está literalmente no coração de Deus, o que Ele faz? Como vocês são crianças, eu vou fazer algo que vocês entendam. Então, eu vou falar um pouco sobre família. Aí é por isso que Deus vai falar no momento sobre pai, momento sobre situação de filho, relação em marido e mulher, porque eu e você somos infantis. E precisamos compreender, precisamos ter algo que a gente possa estar no nosso nível. Por exemplo, quando o Senhor fala assim, ó, qual o pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? E se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Sendo vós maus, fazei o bem. Quanto mais eu farei grandes coisas na tua vida. Olha só que interessante isso. Essa comparação que Deus faz é mostrando que eu e você somos infantis. E para nós compreendermos, o Senhor vai ali, ó, pega aqui, eu vou te mostrar mais ou menos. Olha, só que aí tem o outro lado. Não apenas Deus nos mostra, vamos dizer assim, Deus vai trazer ao nosso nível de compreensão as coisas, como também Ele vai mostrar a sua grandiosidade. Então o que eu quero falar contigo hoje é mostrar dessa maneira peculiar de Deus de mostrar que por meio da família
Ele tem grandes coisas a fazer nessa terra. E quando uma família vive com propósito, a bênção do Senhor chega na sua vida. Que vê algo, olha, eu ainda nem li o texto básico. Para você ter noção, uma coisa interessante. Você sabia, olha com profundidade, Deus quer trazer um ensinamento para nós, mas nos trata de maneira, mostrando que nós somos infantis. Precisamos ser de maneira lúdica. Por exemplo, vou ler não é o texto básico não, mas vou ler aqui 1 Pedro 3,7. Lança aí, por favor, Roque, 1 Pedro 3,7. Olha só que interessante. Olha o que diz aqui. O Senhor está falando aqui sobre a questão dos deveres das mulheres, do marido cristão, tudo mais. Mas olha só que interessante. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, coabitai com sua esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que o Senhor nos mostra? Nos mostra que a nossa relação familiar pode impedir que a sua oração chegue ao Senhor. Sabia disso? Alberto, se você maltratar essa princesinha que está aí ao seu lado, conhecida como Vera Poderosa, meu irmão, você pode, a Bíblia diz aqui, ó, não seja impedida, meu querido, se você quer que Deus ouça, trate bem. O amado pastor Éder, essa mineirinha aí que o Senhor conquistou o coração dela, não é mineirinha não, morou em Minas só, na verdade, né? É de cordeiro também? Essa cordeirinha. Se você não tratar bem, meu querido, os que são da sua casa, a sua oração pode ser impedida. Olha que coisa. Mas vamos para o texto bíblico, né? Vamos para o texto bíblico. Salmo de número 128. Quero ser de uma forma lúdica, de uma forma simples, vamos refletir um pouco a respeito da importância, né, da família na nossa vida, vivendo uma família com propósito. Salmo de número 128. Diz bem assim a Escritura: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Pai amado, na autoridade que é no nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua palavra neste local de adoração. E o que eu te peço, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito continue operando no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E aí algo que a Bíblia vai nos mostrar, meu querido, é essa relação do Senhor. Essa relação do Senhor conosco. E por meio, né, da família, a gente vai conseguir identificar Deus agindo. Lembra que eu falei numa leitura, eu até mencionei aqui o trecho bíblico, quem pode o filho pedir ao pai, né? Pai, né? É o pão e ele vai dar pedra. Ou então ele pedindo um peixe, ele dará serpente. Seja sincero. O pai, ele tem aquela preocupação do provedor. O pai é o racional, é ou não é verdade? O pai é o racional, é aquele provedor que normalmente, não quero dizer que a mulher não possa trabalhar, mas estou dizendo, dentro da preocupação do homem, é natural ele já se preocupar com essa parte. Ele está em luta. Ele está naquele constante, ele se sente na obrigação, na responsabilidade. Não que a mulher não possa, mas o homem já tem, é natural dele essa preocupação. E é interessante notarmos que isso faz parte. Então, se um filho seu pede alguma coisa e você não tem condições, você, calma aí, ele pediu, me pediu pão, né? Tudo bem que eu não
não vou dar uma pedra para ele, não posso dar um pão, mas vou lutar em prol disso. E aí algo que me chama muita atenção, meu querido, é justamente algo que mostra o lado do Senhor de prover, de cuidar. Quando eu e você, no nosso lar, na nossa vida, vivendo com o propósito de ser família, e família é uma instituição criada pelo Senhor, temos a preocupação de prover no nosso lar a questão espiritual, a questão de provisão física, tudo isso traz bênção sobre nossa vida. No texto que nós lemos, diz lá, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, quando nós vivemos com o propósito de sustentar a nossa vida, a família, isso é algo formidável. E aí eu lhe pergunto, esse aspecto de provisão, de cuidado que normalmente nós homens temos, é algo muito parecido, vamos dizer assim, é algo lúdico em relação ao cuidado de provisão que o Senhor tem para com a tua vida e para com a minha vida. Quando lemos as Escrituras que as aves, as flores do campo, não têm com que se preocupar, porque quem é que provê tudo isso? É o Senhor. Então isso já mostra, meu amado, que a provisão, o cuidado, o zelo, a segurança é algo muito particular de Deus na tua família. E você e eu, dentro da nossa casa, nós apenas refletimos a glória de Deus. Então, quando eu e você, meu irmão, minha querida, se preocupa com a sua casa, se preocupa com a sua família, você está justamente glorificando a Deus na sua família. E isso é muito interessante. É algo muito interessante sobre cada um de nós. O Salmo 112, verso 1 e 2 diz bem assim: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Quando nós, Alberto, quando pegamos e seguimos ao Senhor, meu irmão Paulo, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, você vai ver grandes bênçãos. Quando você se preocupa com a sua casa, com a sua família, você vai ver a bênção de Deus sobre o seu lar. E digo para você algo muito especial. Infelizmente tem muita gente preocupada com muitas coisas aí fora e tem esquecido da sua casa, da sua família. E aí, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer algo para a gente sobre isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, escrevendo a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha que interessante, para nós entendermos como Deus é maravilhoso. Se eu nego o meu comprometimento, a minha atuação na minha casa, se eu faço isso principalmente com ele meu, eu estou sendo infiel, estou negando a minha fé. Essa é uma das razões que mostra o quão maravilhoso Deus é em agir no meio das famílias, porque Ele nunca vai negar a natureza dEle. Então, quando uma família vive com o propósito de cuidar dos seus, abençoar os seus, cuidar da sua casa, ela está manifestando esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. E algo que me chama muita atenção também é justamente sobre os aspectos, por exemplo, que existe na relação homem e mulher. Já prestou atenção que há muito tempo atrás, não muito tempo assim, mas até já existe um tempo, era muito enfatizado no meio dos jovens, principalmente os jovens evangélicos, cristãos, a importância dele manter, vamos dizer assim, sem a prática do sexo antes do casamento. Vamos dizer assim, ele se preservar para o casamento. Era muito comum isso aí. Hoje em dia existe até pesquisa que a maioria, em torno de uns 70% dos jovens cristãos evangélicos, antes do casamento, já tiveram relação sexual.
E olha, a questão principal que me chama a atenção nisso tudo é justamente a questão da santidade, da separação. Quando o Senhor fala a respeito da noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Quando ele fala, e ele requer de nós, como vai ser uma separação. A questão do noivo e da noiva, por exemplo, né, está mais na questão da separação, da santificação, ou seja, preparando para aquele momento. E é algo que nós vamos, de uma maneira lúdica, entender que é aquilo que Deus quer que a igreja seja. A igreja se separe das questões do mundo, preparando para a volta de Jesus. E a questão da sexualidade, nessa questão assim, nesse aspecto jovial, é, Senhor, separa-te para ser fiel a mim. Então, algo que me chama a atenção, quando o Senhor fala, ó, a igreja é a noiva de Cristo, é dizendo, você foi separado para ser exaltada na minha presença. E o Senhor vai mostrando esse aspecto muito interessante também, em questão a filhos. Por exemplo, Alberto, a importância da correção dos filhos. É ou não é importante? Inclusive, semana passada estudamos isso na EBD. Que tipo de pai nós somos? Somos o pai permissivo? Autoritário? Não é o ideal nem ser permissivo, nem ser autoritário. É melhor sermos equilibrados. E a pergunta que eu lhe faço é, como Deus é na sua visão? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Sabe que Deus, eu lembro muito bem que há muitos anos atrás, quando eu comecei no Evangelho, para mim Deus, Alberto, era um camarada barbudo, um cajado na mão, sisudo. Se eu não podia dar mole, ele ia me dar uma cajadada. Era assim que eu pensava que era Deus. Ao mesmo tempo, para mim Deus era o rude. Jesus, como filho, era o parceiro, o cara que até caminhava comigo. E o Espírito Santo é como se fosse consolador, aquele que trata mais amena. Tipo, não que o Espírito Santo seja mulher, não estou dizendo isso, mas algo mais acalentar, tocar no coração. Então eu tinha essa visão. Deus como pai, sisudo, bravo, autoritário. Jesus como aquele parceiro, um amigo que caminha comigo no dia a dia. E o Espírito Santo aquele que, calma aí, vem cá, confortando seu coração e tudo mais. E isso me faz até entender um pouquinho, né? Não olhar para Deus e ver no aspecto do ser humano. Mas se você olhar no aspecto do ser humano, você consegue enxergar um pouquinho Deus. Exemplo. Quem aqui tem filho, né? E porventura o filho não fez alguma arte algum dia, e você vê a diferença que é quando o pai chega junto para ajudar e quando a mãe chega junto. É muito diferente, Alberto. Eu digo lá em casa. Lá em casa, por exemplo, é muito diferente. Apesar que ela é durona, mas dentro da normalidade, o que acontece? Quando um filho cai, já percebeu que normalmente qual o colo que ele quer? É o do pai ou da mãe? Normalmente, a maioria das casas é o colo da mamãe. E muitos pais ficam frustrados porque justamente o filho quer o colo de quem? Da mamãe. Às vezes o pai até pega para socorrer ali, o filho mais, viu a mãe, ele já larga e ó. Recentemente eu lá em Guarapari, foi esse ano, isso mesmo, esse ano mesmo. À noite, já tarde da noite, andando de bicicleta e tudo mais, rapaz, Mateus feliz da vida. Ele foi, meu amigo, ó, na bicicleta escorregou assim, bateu num banco lá, ele escorregou, eu acho que tinha um prego, arrebentou com o joelho, mas fez um buraco, a pelezinha subiu, não só a pele, pegou, tanto é que depois, quem quiser ver depois, pode ver que está uma situação até feia no joelho do Mateus. Aí você vê a reação do pai e da mãe. Eu quando vi aquilo lá, eu nem corri. Bora, rapaz, levanta, você é homem. Bora, levanta, você é homem. Foi a primeira reação, eu nem corri atrás dele. Mateus, levanta, você é homem. Quando ele viu o sangue, meu querido, aí começou a chorar. Aí a mãe já, o que a mãe fez? Mateus. Aí chegou lá perto. Aí a mãe falou, não, vou pegar uma água. Ele começou a chorar. Não chora, rapaz, não chora. Engole o choro. A mãe querendo, não, mas calma aí. Rapaz, eu mesmo depois fiquei com pena. Que realmente foi Mas a minha maneira de tratar ele foi totalmente diferente da mãe. Enquanto a mãe foi para acolher, enquanto a mãe foi para
dar a ele o conforto, dar a ele o consolo daquele momento. Eu, como pai, foi o quê? Sustento o fogo. Vou dizer assim, ó, a vida vai te trazer mais dores ainda, rapaz. Vai ter muita coisa pior nessa vida. Eu indo para um viés e ela indo para o outro. Porque isso mostra a diferença. Eu querendo orientar ele e ela querendo. Por isso que quando ele cai, qual colo que ele vai querer ir? Na mamãe. Por quê? Porque a mãe, é interessante que a mãe tem aquele sentimento de consolar, de confortar, de trazer algo especial. A mãe, ela vai refletir justamente esse aspecto do cuidado do Espírito Santo, de trazer a paz. E é por isso que uma família vivendo com propósito, cada um com seu papel dentro da sua casa, você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. E eu acho muito especial isso. E há inclusive mandamento com promessa para os filhos. Honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa. O que eu percebo, irmão? Em cada papel dentro de uma família, existe algo do Senhor para nos ensinar. E isso é justamente aquilo que eu estava falando, a questão lúdica. Porque o Senhor mostra o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, a sua disciplina dentro da nossa casa. Quando você cuida, você está mostrando o cuidado de Deus. Quando você consola, você está mostrando o consolo do Senhor. Quando você disciplina, você está mostrando também esse zelo com as coisas do Senhor. Então, o que eu percebo? Aquilo que eu iniciei mencionando. Dentro da sua casa é o primeiro local onde vamos exaltar o nome do Senhor. Olha que algo formidável o Senhor vai falando assim. Ele escrevendo o profeta Isaías. Olha o que diz lá. Isaías 49. Olha que interessante. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho? Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Seja sincero, dentro da normalidade, uma mãe, que é mãe mesmo, que desejou o filho, que queria aquele momento, pode ela esquecer dele do ventre? Dentro da normalidade. Não estou entrando na exceção, estou dizendo na normalidade. Ela não vai esquecer. Aí o que o Senhor fala? Ainda que esta se esquecesse, ou seja, ela não se vai esquecer, mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Olha que coisa linda, meu irmão. Lembra que eu falei? O Senhor nos tratando como trazer o nosso nível de compreensão. Olha, vou mostrar como eu te amo. Alberto, esse bigodão, esse cabelão, sei com quase 2 metros de altura, pesando os seus 70 quilos. Te ajudei, Alberto. Ainda que esquecesse de você, eu não esquecerei de você. Meu irmão, isso é muito lindo. É trazer ao nosso nível de compreensão. E olha que maravilha. Eis que na palma das minhas mãos, diz o Senhor, te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que maravilha, meu irmão. O Senhor traz a nossa compreensão, coisa do dia a dia. Mas você pode falar, mas pastor, eu nunca me dei bem com meu pai. Pode acontecer. Você pensa assim, de repente. Meu pai era autoritário, meu pai era brabo, meu pai era isso, meu pai era aquilo outro, meu irmão. Mas essa questão aqui, ó, em relação à mãe, também ela pode se referir também ao pai. Não permita que as angústias do passado afetem a sua vida dentro da sua casa. Meu irmão, em nome de Jesus, não permita, meu querido, não permita que, eu já falei aqui, eu vou repetir mais uma vez. O meu pai teve um certo momento que ele abandonou minha mãe, largou de mão a gente tudinho, eu novo, garoto, adolescente, o momento que eu mais precisei dele para orientar-me, não tive. Fiz muita burrada porque faltou a presença do meu pai ali do meu lado. E eu também podia ter cabeça, mas faltou alguém para me orientar ali no momento que eu precisei. Meu querido, aquilo trouxe tanta angústia no meu coração. Fiquei tão chateado com meu pai, tão triste.
mas teve um dia que Deus proporcionou, eu e meu pai temos um encontro tão especial que nos perdoamos. Não deu nem 6 meses depois, meu pai veio a falecer. Não deu nem 6 meses. Meu pai, foi em 2005 isso. Meu pai teve um AVC isquêmico, mudou o hemorrágico e não resistiu e veio a óbito. Mas pelo menos ali eu tive a chance de restaurar a minha aliança com o meu pai. Não permitir que a angústia, se você porventura dentro da sua casa tem na sua memória alguma coisa que te traz dor, um peso, meu irmão, não permita que essa dor continue, porque o Senhor quer que você viva com o propósito de adorar a Deus, e o Senhor te toma nos braços e cuida da tua vida de maneira especial. E aí eu vou te dar uma dica. Mas, pastor Alex, como é que eu vou ter certeza que o Senhor realmente, o Deus é algo tão maravilhoso na minha vida que ama? Porque quando compara Deus com o pai, e a imagem que eu tenho do pai é um pai autoritário, que me maltratou, fica difícil. Sabia, meus irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de até ter Deus como pai, porque para ele fere a alma dele. Por quê? A referência de pai que ele tem é um pai que abandonou, é um pai que maltratou, e às vezes tem pessoas que têm dificuldade, meu querido. E se você, porventura, você que está em casa ouvindo, em algum momento, você que está aqui, porventura, tem essa dificuldade, eu digo sem medo de errar. Abra o teu coração ao Senhor, rasga dele o teu sentimento e pede ao Senhor uma prova que Ele te ama. O Senhor vai te responder e vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Vai fazer, porque o nosso Deus faz isso. Nosso Deus faz coisas tremendas e coisas maravilhosas na nossa vida. E algo muito interessante também, que eu gostaria de ler neste momento, que eu até separei aqui para ler. Eu separei aqui, acho que 1 Timóteo, já mencionei, né? 1 Timóteo não. 1 Pedro 3,7 também já li também. Eu vou voltar esse 1 Pedro 3,7 aqui, que eu queria reler ele aqui. Vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós o seu co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse que precisa de cuidado. Já percebeu que mulher é mais emotiva? Lembra que eu falei que meu tratamento com Mateus em relação a Carla? A Carla, ou seja, é mais emotiva, é normal esse sentimento. Mas também na nossa casa, às vezes, tem pessoas que precisam de um cuidado diferenciado. E quando você cuida dessa pessoa de forma diferenciada, você também exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Numa coletividade como essa aqui, você não pode esperar que cada irmão tenha o mesmo comportamento em determinadas circunstâncias. Mas você já percebeu, Alberto já sabe muito bem disso, como é comum as pessoas padronizarem a expectativa de comportamento. Exemplo, sobre determinada situação, eu acho que o ideal é assim. Então, se eu acho que o ideal é assim, na minha visão, todo mundo tem que agir assim. Se alguém age diferente, eu não vou concordar. Um exemplo simples. Se você na sua casa tem um hábito familiar, por exemplo, de acordar, levantou da cama, só levantou da cama, já arruma a sua cama, dobra o lençol, põe lá o travesseiro na posição. Você acredita que aquilo seja o jeito mais adequado. Se você for visitar a casa de alguém e a pessoa não faz aquilo, você já se incomoda. Calma aí. Mas não é adequado com a família. Mas calma aí, essa é a sua maneira de ver as coisas. Mas aquela família, de repente, ela vai fazer depois do café. Não, primeiro... Não, Alberto, vou acordar às 5h30? Tem gente que acorda às 5h30, olha para o lado, vou dormir de novo. Mas outros já não consegue, já levanta, vai mexer aqui, vai preparar, fazer a tapioca, vai fazer alguma coisa, é agitado. Mas nem todo mundo é. O que eu percebo? Meu querido, não espere que Deus vai tratar todos da mesma situação. Deus ama todos, mas cada um Ele vai tratar de uma maneira muito particular. De repente, por exemplo, essa mesma, é só você, de repente, com o Fernando
Está vindo à memória do que o irmão Marcos Godoy, do que o pastor Éder, do que a irmã Vera, porque cada um vai ter uma percepção. O que eu percebo com isso? Eu percebo que as minhas circunstâncias familiares influenciam a minha maneira de ver a vida. E essa maneira, muitas vezes, influencia a minha maneira de ver Deus. Por isso, meu querido, vivendo com propósito é olhar as coisas simples dessa vida e procurar ver a mão de Deus. Você ama a sua esposa? Cuide dela com carinho. Cuide dela com amor. Porque o Senhor também vai cuidar de você com carinho e vai cuidar com amor. Você ama seus filhos? É necessário disciplinar? Discipline, oriente. Porque o Senhor também vai te disciplinar, também vai te orientar. E o que eu percebo com isso, meu irmão? Que justamente o trecho da Escritura que nós iniciamos lendo, o Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, ou seja, desde onde você está, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Quem aqui tem neto aqui? Neto? Quem tem neto aqui? Levanta a mão aqui. Tem bastante aqui, hein? Neto aqui, ó. Seja sincero. O neto não traz uma alegria enorme no teu coração quando você está perto? Não tenho dúvida que traz. E às vezes, quando ele vai embora, né? Às vezes dá até um... Ainda bem que foi, né? Mas passar algum momento, já fica com saudade de querer estar junto. Irmão, é bênção de Deus vindo na tua posteridade. Quando a tua casa é abençoada pelo Senhor, a tua família é abençoada pelo Senhor, você vai ver a mão de Deus enquanto perdurar a tua família. Porque um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E esse dia, meu irmão, é um dia tão maravilhoso que nós aguardamos esse momento. E assim eu concluo essa breve meditação, não trazendo ao teu coração angústia, mas dizendo para você de uma forma muito simples. Olhe para a coisa simples da sua vida e veja Deus pessoal. Quando você, Godoy, olhar o Davizinho lá, fazendo aquelas artes dele, aquelas artes que você define, mas Davi, você já imaginou que de repente Deus pode trazer um ensinamento justamente ali? Às vezes o teu comportamento, às vezes o meu comportamento é algo parecido diante de Deus. Mas Deus às vezes nos mostra nas coisas da casa que você às vezes tem o mesmo comportamento. Certa feita, fiquei bravo. Meu querido, passou aquele momento de chateação, eu dei até umas palmadinhas nele naquele dia. Aí depois passou um momento, o meu coração veio um sentimento tipo assim, você já imaginou? Se toda vez que você cometer um erro diante do Senhor, vierem umas palmadinhas bonitas lá de cima, eu não ia parar de apanhar. Eu ia passar o dia apanhando. Todo dia. Todo dia. Porque, meu irmão, o que nós mais fazemos é errar. Mas é claro que eu tenho que disciplinar. Mas eu estou só mencionando aqui, ou seja, muitas vezes, aquilo que nós fazemos com alguém, é como se a gente fosse todo poderoso, porque é a nossa visão. Mas tenta olhar na perspectiva de Deus. Por isso, as coisas simples do dia a dia nos fazem ver a manifestação da glória de Deus. Quando a família vivendo com propósito, ela vê que tudo na sua casa está exaltando ao Senhor. A sua maneira, a sua relação com o seu cônjuge pode impedir a tua oração chegar ao Senhor. A maneira como você educa seu filho, tudo isso. Quem lembra aqui, há um tempo atrás, alguns anos atrás, você quando ia na padaria, você comprava um pão, normalmente era saco de papel, lembra? Hoje em dia, poucos lugares de papel, não era? O que acontecia com aquele pão que ficava no saco de papel normalmente? Ficava duro, igual uma pedra, lembra que ficava assim? A maioria dos pães ficava assim.
Hoje em dia, o pessoal compra pão, aí está lá assim, ó, pão, você compra um pão lá, integral. De integral não tem nada, né? Se fosse integral, ele não ia ficar quase 3 meses molinho ainda. Oh, que pão integral é esse, meu querido? Que fica 3 meses, 3 meses molinho. Ou seja, não tem nada de integral ali. O que eu percebo? Eu percebo que por mais que a inovação aconteça, a mistura ali, algo que realmente está diferente. E será que é para melhor? Para alguns pode ser, não, está aqui o pão parece molinho. Parece molinho, mas o que tem ali dentro? Quais os produtos que muitas vezes com o passar do tempo vai te contaminando o teu organismo? Aquele pão que ficava duro, o que você fazia? Fazia uma torrada com ele. Mas ele não durava não durava nem 2 dias. Com um dia já estava ficando torto. Muitas e muitas vezes, essas tecnologias que o mundo vai inserindo na nossa vida, afetam a sua vida, afetam a sua família. Por isso, meu irmão, vale mais a pena estar com o Senhor. Ainda que a vida esteja dura, mas fica firme com o Senhor. Porque muitas vezes a vida pode estar parecendo mole, mas tem muito produto ali contaminando o seu dia a dia. Se coloca de pé neste momento, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade. O seu coração, meu irmão, a sua família é uma bênção? É ou não é uma bênção? Eu creio nisso. E nós estamos aqui justamente para orar em prol disso. A sua família é uma bênção. Viva com o propósito de exaltar a Deus na sua casa, na sua vida, e você verá a glória de Deus se manifestando no seu dia a dia. Meu querido, eu gosto muito, meu irmão, amo família, eu gosto muito desse tema, e digo para você que há um propósito de Deus na sua vida. Que Deus possa visitar o teu lar nesse momento, a sua família, você que tem filhos, netos, você que porventura está lembrando deles agora. Vamos clamar a Deus pelos seus filhos, pelos seus netos. Clame pela sua sogra, pela sua nora. Irmão, é bênção de Deus. Olha para a tua vida no dia a dia, cada momento. Veja que muitas coisas não vale a pena se irritar com facilidade. Veja que muitas coisas realmente não agregam valor àquele momento. Deixa o Espírito Santo de Deus operar na tua família. Deixa o Senhor operar maravilhas e que a bênção do Senhor chegue sobre a tua casa. Pai amado, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Cada família aqui representada, os teus filhos que porventura estiverem em casa assistindo, eu te peço, Pai, em particular sobre esse momento que a tua igreja está reunida aqui, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, o teu filho, a tua filha está apresentando algo muito particular, que muitas vezes as pessoas não conhecem, às vezes nem o cônjuge sabe o que está vindo nesse pensamento. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, transforma, abençoa, que o teu nome seja exaltado nessa casa, nessa família, que a tua glória resplandeça sobre este lugar, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa o teu servo e a tua serva, e eu peço, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre esta vida, e em particular, Deus, o teu filho, o pastor Ed, estará aqui na frente ungindo, ao final do curso estará ungindo as famílias. Enquanto teu filho estiver vindo aqui para receber essa unção, que algo extraordinário do Senhor, uma bênção grandiosa de Deus venha sobre esta casa, sobre esta família. Senhor, exalta o teu nome neste lugar, Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que a bênção do Senhor chegue sobre a sua casa, sobre a sua família. E você verá a glória de Deus no seu lar. Porque Deus te ama. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida e na tua família. Receba de Deus a bênção em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a
a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces, porém poderosas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, sobre a vida de todos que aguardam a volta de Jesus. Quem crê diz? Amém. Você vai vir aqui ser ungido.